E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula, dessa vez um novo capítulo, capítulo 8, que é reprodução, parte 2. No capítulo de hoje a gente vai estudar aí sobre a reprodução sexuada em vertebrados, ok? E mais uma vez vai ser uma videoaula aí com a professora Letícia, mas que eu vou reforçar para vocês aí na aula online e na aula presencial, ok? Então é isso. E fiquem com ela. Que a reprodução sexuada nos vertebrados, ela acaba sendo um processo de grande relevância. É muito importante que haja esse processo da reprodução para que nós consigamos fazer a manutenção da espécie, no caso, melhorar cada vez mais e, a partir daí, fazer justamente esse processo da evolução do nosso planeta e também dos seres vivos, tá bom? Então, essa reprodução sexuada, ela garante a diversidade, como eu já comentei com vocês, né? A diversidade e a variação dos animais, porque você não vai ter um material genético único, tá bom? Vai ser justamente a união de vários materiais, por meio das recombinações, como eu comentei agora, né? Você vai estar unindo diferentes materiais genéticos e também através das mutações que podem estar acontecendo se houver a melhoria, se for para a melhoria de determinado animal, tá bom? E que através desse processo de recombinação e mutações, você vai ter o processo que é chamado de seleção natural, onde aqueles animais que estão mais aptos a sobreviver num determinado local, que estão mais adaptados a determinado local, eles vão ser os sobreviventes. Já aqueles que vão ter uma determinada dificuldade de conseguir estar se adaptando ao meio, ele vai acabar morrendo devido a algum problema que ele teve, tá bom? Então, o que seria a reprodução sexuada? Reprodução sexuada se caracteriza pela transferência e junção de material genético proveniente de dois organismos. Lembrem, sexuada, dois organismos diferentes. Pode ser hermafrodita, mas vai ter a presença dos gametas feminino e masculino. A sexuada você não precisa de dois organismos diferentes, tá bom? Então, nós vamos ter que a reprodução nos vertebrados acontece de diferentes maneiras, tá bom? De maneiras distintas. E vai ter também diferentes formas de desenvolvimento dos seus embriões e também do nascimento deles, tá bom? E aí nós vamos ver justamente isso. Vou colocar aqui algumas imagens, não vai dar pra ver muito, mas eu vou explicar pra vocês direitinho. Na reprodução sexuada, nós vamos ter que os organismos, que os seres, eles vão ser classificados em ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos. Vão ser diferentes tipos que nós vamos estar aí abrangendo esses seres vertebrados, tá bom? No ovíparos, o que é que nós vamos ter? As fêmeas, elas são as responsáveis, elas vão ser as espécies que vão pôr os ovos, tá bom? Elas põem ovos, mas vai ser fora do corpo materno. Como assim, professora? Pode acontecer dentro do corpo materno? Pode, mas vamos com calma, tá bom? Então, as fêmeas, elas põem os ovos, acontece o desenvolvimento fora do corpo materno e os embriões, eles vão acabar evoluindo no interior dos ovos, tá bom? E esses ovos, eles podem ou não apresentar a casca rígida, como acontece nos pintinhos, né? Que você vai ter a casca rígida, mas outros animais você pode ter o ovo, a casquinha mais maleável, vamos dizer assim, como acontece nos ovos dos peixes, tá bom? Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. E aí, exemplo desses ovíparos, o que é que nós vamos ter? Os peixes, nós vamos ter os sapos também, tem lagartixas, lagartos, tem também os passarinhos e tem a espécie de alguns mamíferos que eles põem ovos. A ideia é que os mamíferos eles só sejam gerados dentro do organismo da mãe, mas tem dois casos, dois animais que eles não são, eles conseguem pôr ovos, mas no processo de nutrição do ser, ele vai ter através do leite, tá bom? Então nós vamos ter esses dois seres aqui, que são mamíferos e que que põem ovos diferente dos demais, tá bom? Nós vamos ter também os ovovivíparos, que nós vamos ter o quê?
O crescimento do embrião acontece no interior do ovo, claro, né? Que fica guardado no corpo da fêmea, até que ao final do processo ele possa ser lançado ao meio ambiente. Como assim, professora? A fêmea põe os ovos, mas esses ovos eles acabam sendo guardados dentro do organismo dela. O exemplo que tem aqui são justamente os tubarões, tem as raias também, as cobras e lagartos. As cobras, vocês acho que já escutaram falar que elas engolem os ovos dela não para se alimentar, mas que eles estejam protegidos de alguns predadores que possam vir a matar esses animais, antes deles conseguirem eclodir e se desenvolver, tá bom? E nós vamos ter também os vivíparos, que é o desenvolvimento embrionário, tá? Que é justamente o que acontece com nós humanos, onde o feto, ele é de total dependência do corpo materno, tá bom? Porque a partir dele ele recebe oxigênio, recebe nutrientes também, e dentro do corpo materno, do desenvolvimento embrionário, ele consegue tá eliminando substâncias residuais, que alguns sabem, né, que crianças elas acabam fazendo xixi e também cocô dentro da placenta, tá bom? Então, nós vamos ver passo a passo cada uma das reproduções que tem, tá bom? O primeiro tipo de reprodução que nós vamos estar olhando vai ser a reprodução dos peixes, que nós vamos ter o quê? Eles vão ter os sexos separados, nós não vamos ter peixes que têm o sexo feminino e masculino, que são os hermafroditas, como as minhocas, não tem nesse caso, tá bom? Nós vamos ter o quê? Geralmente a fecundação é externa. Externa por quê? Porque a água ela acaba levando os espermatozoides até o óvulo, que é também eliminado pelo peixe fêmea, tá bom? Então o que acontece? Depois que esse espermatozoide ele se une ao óvulo, você vai ter a formação do ovo, que vai amadurecer, eclodir e liberar um jovem peixe que é chamado de quê? De avelino, tá? Que vai ter a aparência um pouco semelhante ao peixe adulto. Ele já vai nascer, já vai eclodir no formato com as características do peixe adulto. Só no tamanho menor, claro, né? Então, é interessante que vocês saibam que nesse processo de reprodução dos peixes, tem uma grande quantidade de ovos, mas nem todos eles conseguem chegar à idade adulta, tá? É uma grande taxa de mortalidade. Por quê? Porque tem alguns animais que se alimentam desses ovos ou podem se alimentar desses alevinos, tá bom? Que é justamente uma coisa que eu vou comentar depois. Ou então porque os peixes eles acabam não tendo aquele cuidado que alguns outros animais eles têm com os filhos, tá bom? Com os filhotes. Então também é um dos problemas para essa alta taxa de mortalidade dos peixes, tá bom? E também outro fator dessa taxa alta de mortalidade é porque a quantidade de nutrientes que esses peixes eles têm no início da vida é muito baixa. Então, alguns eles não conseguem se alimentar de alguma maneira, ou então conduzir, quando no caso ter nutrientes de determinado local. Eles não conseguem, então acabam morrendo antes desse processo, tá bom? E é interessante, como eu comentei com vocês, que alguns animais eles acabam se alimentando dos alevinos, seja da sua própria espécie como de outras, tá bom? Então, o próximo, aqui tem a imagem, que é justamente, ó, nós vamos ter aqui o peixe, no caso 2, que um vai liberar o gameta feminino, que é o óvulo, e o gameta masculino, que vai ser o espermatozoide. Nós vamos ter a formação do óvulo aqui, e a partir daí ele vai eclodir e vai formar um peixe, que vai ter características aqui, ó, já do peixe adulto, tá bom? Então, uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é justamente essa reprodução aqui, que é justamente o do cavalo marinho. Vocês já viram, né? Que é o cavalo marinho que fica grávido. Vamos lá olhar? Repara, ó. O peixe marinho ele acaba eliminando não, fazendo com que os cavalinhos marinhos eles nasçam. Então, ó, quem dá a luz aos cavalos marinhos é justamente o macho, tá bom? É uma reprodução incomum, que vocês não conseguem ver algum animal que coloque os ovos, né? Que coloque os ovos não, algum animal macho que faça isso. Então como é que acontece? A fêmea ela transfere os ovos para o macho
E a fecundação acontece dentro do macho. Os espermatozoides eles são liberados dentro do macho e tem um período de duração de 2 meses. Olha o tamanho da barriga que fica. E aí os ovos eles acabam eclodindo dentro da barriga e depois eles são expelidos para fora da barriga do macho. É lindo, né, gente? Olha. Então, depois disso daqui, o que é que nós vamos ver? A reprodução dos peixes ainda em relação aos peixes cartilaginosos, que é o seguinte. Esses peixes cartilaginosos são os que possuem esqueleto de cartilagem, tá bom? E a fecundação deles é interna, onde os filhotes eles nascem com as características do adulto também. Fecundação interna, vocês vão ver que é justamente o desenvolvimento do ovo, onde os peixes eles vão ter que estar juntos, não vão ser levados assim pelo meio ambiente, tá bom? E o ovo ele acaba ficando dentro da mãe, tá? Então, nós vamos falar agora da reprodução dos anfíbios. E aqui nós vamos ter o quê? Que os anfíbios eles foram o primeiro do filo cordados a fazer a transição de vida aquática para a vida terrestre. Exemplo, os sapos. Vocês veem que sapo é a forma adulta, mas ele pode ser girino, ele passa pelo processo de ser girino e tudo mais, tá bom? E é interessante falar que nesse processo aqui de reprodução, eles precisam da água para conseguir se reproduzir, que é através da água que eles conseguem fazer o processo de união entre o gameta masculino e o feminino, tá bom? E eles se dividem de acordo com a anatomia, os anfíbios. Eles podem ser anuros, que vão ter o tipo de fecundação externa, que são justamente os sapos, as rãs e as pererecas. E anuros vai ser o quê? Eles vão ser destituídos, não vão ter patas, ou não vão ter cauda, mas vão ter as 4 patas, tá bom? São os sapos, as rãs e as pererecas. Nós vamos ter os ápodes também, que são justamente aquelas que não têm a presença de pés, que o exemplo vai ser justamente a cobra cega. E tem também os urudelos, que são os que têm o corpo dotado de cauda e 4 patas, que exemplos vai ser justamente as salamandras, os tritões e os axolotes, tá bom? Características nós vamos ter no livro de vocês que os anaduros eles têm a fecundação externa, no caso vai ter a eliminação, no caso os gametas eles vão ser eliminados na água e a partir daí eles vão se unir, fecundar e formar um novo ser. Já no caso dos urudelos nós vamos ter a fecundação interna, tá bom? Vamos ver devagarzinho esses daí. Então os primeiros que nós vamos ver vão ser os anuros, que nós, como eu comentei, vai ter a fecundação externa, que como é que acontece? O macho abraça a fêmea e lança os ovos para serem fecundados na água e os espermatozoides vão ser lançados também pelo macho, tá bom? E a partir daí nós vamos ter o ovo fecundado, a formação do embrião, vai ter o girino e a partir daí ele vai ter o processo da metamorfose que vai gerar o sapo, que é o sapo adulto, tá bom? Já no caso dos urudelos, que são as salamandras, os tritões e os axolotes, eles vão ter a fecundação interna. Como assim, professor? O macho ele vai colocar os espermatozoides dentro de uma bolsa e vai empurrar esse saquinho, vamos dizer assim, que tem os espermatozoides dele, dentro da fêmea, através da cloaca. A cloaca vocês vão perceber tanto aqui nos arudelos como também nas aves, que vão ser tanto responsáveis, vão poder, através dessa cloaca, colocar o local onde vai ter o processo da reprodução, como também de eliminação, que é por onde eles vão estar eliminando os resíduos, tá? Então aqui eu coloquei justamente a imagem. Nós vamos ter a fêmea e o macho. O macho ele elimina uma bolsinha, justamente, que vai ter a presença dos espermatozoides e depois ele vai acabar empurrando essa bolsinha que tem os espermatozoides para dentro da fêmea através da cloaca. E a partir daí vai ter justamente a formação do embrião, vai ser fecundado, vai ter o embrião e tudo mais, tá bom? Agora nós vamos ver a reprodução dos répteis, tá bom? Elas podem ser divididas em 4 grupos: tartarugas e cágados, cobras e lagartos, crocodilos e eita, minha gente, calma aí. E alligators e por fim as tuataras, tá bom? Então,
esse processo de reprodução aqui é independente da água, elas não vão precisar da água para estar se reproduzindo, tá bom? E os répteis, eles apresentam sexos separados, vão ser seres dioicos, como eu tinha comentado com vocês na aula passada, tá bom? Então, nós vamos ter o quê? A fecundação interna, geralmente, tá? Eles são geralmente ovíparos, no caso, o desenvolvimento vai ser fora do corpo da mãe, tá bom? Mas vai ter alguns casos onde eles vão ser ovivíparos, que é como as cobras e os lagartos, que eu tinha comentado com vocês, que eles acabam, os ovos, eles acabam se desenvolvendo não, embrião no caso, né? Ele se desenvolve até eclodir, ele fica dentro do corpo da mãe, tá bom? No intuito de não ser morto por predadores. E é interessante falar também que nos répteis nós não vamos ter a formação da fase larval, que é como acontecia nos insetos, tá bom? O animal ele já vai nascer com as características de um animal adulto, só que o tamanho é pequeno, tá bom? Nós vamos ver agora também a reprodução das aves, que nós vamos ter o quê? Eles vão ser animais ovíparos, vão colocar os ovos, e os ovos vão chocar fora do corpo da mãe. E eles também vão ter sexos separados, no caso são dioicos. E aí nós vamos ter o quê? Que o macho ele corteja a fêmea no período de acasalamento, antes de acasalar, na verdade. E o que é que acontece? A fecundação é interna, porque graças à passagem dos espermatozoides do macho para o corpo da mãe, através do contato entre as aberturas da cloaca. Lembra que eu comentei com vocês, né? A cloaca ela vai ser também responsável por fazer o processo da reprodução. Então, fecundação interna, o macho ele vai acabar colocando os espermatozoides dentro da fêmea e a partir daí vai gerar o ovo e ela vai conseguir eliminar esses ovos através da cloaca também, tá bom? E aí, nesse ovo você vai ter justamente o desenvolvimento do feto que será o passarinho, tá bom? Então, nos ovos, encontramos anexos embrionários que são chamados de amínio, córeo e alantóio. Justamente aqui, como vocês podem ver, ó, nós vamos ter a albumina, que é chamada de clara, cavidade amniótica, saco vitelino e alancórneo com vaso sanguíneo. Aqui, nós vamos ter o quê? Dentro desse ovo, nós vamos ter a presença de nutrientes, como vocês podem ver aqui, ó, esse saco, que é justamente o que vai permitir que essa ave ela consiga se desenvolver dentro do ovo e ter força e sobreviver para conseguir eclodir e sair como passarinho, tá bom? E os filhotes, diferente dos peixes, como eu comentei com vocês, que não têm nenhum tipo de atenção, os filhotes eles são alimentados e vigiados pelos pais até atingirem maturidade e conseguirem dar sequência às espécies a partir do processo de reprodução novamente, tá bom? Então, nós vamos ver agora a reprodução dos mamíferos, tá? Os animais mamíferos, eles têm sexos separados, são dioicos, e de reprodução interna. Então, devem acontecer dentro do organismo da mãe, mas tem um caso, como eu comentei com vocês, onde dois mamíferos, eles podem estar chocando ovos, mas que depois de eclodirem esses ovos, eles acabam alimentando através do leite materno, tá bom? Então, ó, o desenvolvimento dos filhotes ele pode acontecer dentro de um ovo ou dentro de um útero, tá bom? No caso, se vocês tiverem mamíferos ovíparos, como os monotremados, o que é isso? São aqueles que conseguem colocar os ovos, mas que amamentam depois, tá bom? E nós vamos ter justamente a característica de exemplos, o ornitorrinco e a equidna, tá bom? São esses dois mamíferos que conseguem fazer esse processo de o filho ser protegido dentro de um ovo, no interior do corpo da mãe, e após o nascimento ele vai se alimentar, vai ter os nutrientes dele através do leite materno, via glândulas mamárias, tá bom? Nós vamos ter também o mamífero marsupial, que nós vamos ter, por exemplo, os koalas e os cangurus, tá bom? E como é que acontece? As fêmeas, elas não apresentam placenta bem desenvolvida como nós humanos apresentamos, nós mulheres, na verdade, apresentamos, né? Então, o que é que acontece? A gestação ela é mais curta do que a de nós humanos, nós mulheres. Por quê? Porque os embriões eles acabam se desenvolvendo até determinado momento, mas depois eles saem do útero e se arrastam para o marsúpio, que é aquela bolsinha que o canguru tem na frente, não tem? A canguru fêmea, como vocês podem observar aqui na imagem, ó, ela tem uma bolsinha que é justamente ali onde
o feto, vamos dizer assim, o serzinho, ele vai sair do útero e já vai direto para aquela bolsinha para continuar seu desenvolvimento. E também é dentro daquela bolsinha ali que ele vai se amadurecendo e encontra também os seios da mãe, que vai conseguindo se alimentar e se desenvolvendo até o momento de conseguir sair daquela bolsinha, tá bom? E o mesmo acontece com o koala também. E nós vamos falar também sobre os mamíferos que são placentários, tá? O ser humano, por exemplo. O que é que nós vamos ter? Apresenta uma gestação totalmente evoluída no interior do útero, onde o embrião, através da placenta, ele vai receber oxigênio, nutrientes e também conseguir eliminar os resíduos, como eu já comentei com vocês, tá bom? Então nós vamos ter aqui o feto, que vai conseguir se desenvolver por 9 meses, gente, ou não, dentro da mãe. E a partir daí, depois ele vai conseguir sair, vai se alimentar, vai nascer e vai se alimentar através também do leite materno, tá bom? E agora nós vamos ver também um diferente processo de reprodução. Qual seria esse? As briófitas, as algas, as pteridófitas e algumas selenteradas, elas se reproduzem de diferentes formas. Elas não estão dentro de nenhum desses tipos de reprodução que eu falei anteriormente, tá bom? E esse diferente tipo de reprodução é justamente conhecida como metagênese ou alternância de gerações. Esse tipo de metagênese ou alternância de gerações, ela pode ser tanto sexuada como assexuada. E aí agora a gente vai ver direitinho, tá bom? Nas algas, que vai ser o primeiro que nós vamos trabalhar, nós vamos ter o seguinte. Vai ter processo, vai ter momentos tanto que vai ser reprodução sexuada como assexuada. Como assim, professora? Nós vamos ter, por exemplo, o esporão... Cadê? Aqui, ó. Nós vamos ter uma alga de sexo feminino e uma alga de sexo masculino. E aí o que é que acontece? A do sexo feminino vai liberar os óvulos, vamos dizer assim, os gametas, e do sexo masculino vai liberar os gametas também. Daqui você vai ter a união desses gametas, eles vão se unir, vão fecundar, vão formar o zigoto, vão se desenvolver e formar o esporófito, que é como se fosse uma alga nova. E aí, nesse processo aqui, você vai ver que nós vamos ter os esporângios, que são regiões onde vão ter a presença desses gametas, tá bom? E que vão passar justamente por esse processo de evolução e gerar outros tipos de algas, tá bom? Então, o que é que você percebe aqui? Que aqui você vai ter a presença de dois seres que vão ser femininos e masculinos, e aqui você vai ter a presença de um ser só, que vai ser a união desses dois, que a partir daí eles vão se transformar em esporos e vão se espalhar, vão se dividir e formar também outros tipos de algas. Então você vai ter momentos que vai ter a união dos dois e vai ter momentos que você não precisa da união de dois gametas para conseguir desenvolver, tá bom? Então, esse processo alterna entre duas gerações de indivíduos, os que produzem gametas e os que produzem esporos. Então, os que produzem gametas, como eu comentei com vocês, vai ser o da sexuada, e os que produzem esporos vão ser a parte assexuada da reprodução das algas, tá bom? Lembrando que elas acontecem mais nas algas pluricelulares, tá vendo? As unicelulares não costumam acontecer desse tipo aqui, nessa maneira de reprodução, tá? Nós vamos falar agora sobre as briófitas, que no caso das briófitas, elas necessitam de água para a reprodução. E aí, como é que acontece o processo da reprodução aqui? Nós vamos ter uma briófita, que pode ser um musgo, por exemplo. Nós vamos ter a presença de uma cápsula, que vai conter os esporos. Esses esporos, eles vão ser eliminados. Quando entrarem em contato com o solo, eles vão germinar. E a partir daí, vão estar gerando um gametófito, que é justamente uma briófita nova, um musgo novo, e a partir daí ele vai estar fazendo justamente novamente o processo da reprodução, onde o gameta masculino vai entrar em contato com o gameta feminino, e a partir daí vai haver a formação do embrião, o desenvolvimento e a formação de um novo musgo, tá bom?
Então, ó, o embrião ele dá origem a estruturas resistentes, que são os esporos, que é justamente aqui como eu comentei com vocês, que são liberados e se espalham pelo solo germinando. A fase assexuada, em que o embrião produz esporos, chama-se esporófito. Então, ó, depois disso daqui você vai ter a formação do esporófito, que é justamente ele que vai liberar os esporos depois e vai gerar os novos musgos, que são as briófitas, tá bom? Nós vamos agora para as pteridófitas, que como é que acontece essa reprodução? Elas não precisam da água, tá bom? Para se reproduzir. E como é que acontece? Um exemplo de pteridófitas são as samambaias. E aí, o que é que vocês vão observar? Nas samambaias, elas vão ter soros, que são nesses soros que são as estruturas reprodutivas das samambaias. Nos soros, você vai ter a liberação dos esporos, tá bom? E nesses esporos, eles vão formar uma estrutura que é chamada de prótalo, que nós vamos ter a presença tanto do gameta masculino como do gameta feminino. E o que é que acontece? Eles fazem o processo da fecundação, anterozoide vai ser o do gameta masculino e ócero do gameta feminino. Eles vão fecundar, vão formar o zigoto, e a partir desse zigoto vai haver a formação de um novo esporófito, que é o que vai dar origem a uma nova samambaia, tá bom? E aí, aqui o que eu falei, o que eu expliquei aqui nesse ciclo aqui que acontece, é justamente tudo o que está aqui, tá bom? Você vai ter o soro que vai se romper, vai liberar os esporos, que vão formar o prótalo, que é a estrutura que vai ter a presença dos dois gametas, o feminino e o masculino. Esses gametas eles vão se unir, depois que se unem formam o esporófito, tá bom? No caso, quando eles se unem, eles formam o zigoto, ou chamado também de célula-ovo, que vão formar um novo esporófito que vai dar origem à samambaia adulta, tá bom? Nós vamos falar por último agora sobre os quinidários ou selenterários. O que é que acontece aqui? Elas são as conhecidas águas vivas, tá bom? Nós vamos ter alternância de geração ou metagênese como forma de reprodução. Como é que consiste? Como é que acontece? Esta consiste na produção sexuada de formas polipioides, que se segmentarão originando medusas de maneira assexuada por estrobilação. Vamos explicar direitinho como é que isso acontece. Nós vamos ter medusas adultas, que vão ser tanto do sexo masculino como do sexo feminino. E o que acontece? O espermatozoide é liberado na água, entra em contato com a medusa feminina, vai ter a fecundação interna, no caso dentro dessa fêmea, tá bom? E ela vai liberar uma larva que é chamada larva plânula. Depois dessa larva, você vai ter o quê? A fixação em determinado solo, formando aqui uma estrutura. E depois dessa estrutura que ela for se desenvolvendo, que é chamada aqui de estrobilação, ela vai se tornar uma medusa adulta e vai haver a liberação, fazendo com que essa parte aqui que foi liberada se desenvolva e forme justamente as medusas adultas, tá bom? Então, justamente, formação de larva, ela se coloca em um substrato, chega a um determinado local do solo, se desenvolve, depois libera e tem o desenvolvimento dessas éfiras, que vão se transformar justamente nas medusas que são adultas e repetem esse processo, tá bom? A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do assunto, que tenham entendido também, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Beijo, até a próxima!